Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo. Nós estamos falando sobre aquilo que não te contaram sobre a Páscoa, né? Estamos falando sobre algumas verdades poderosas, maravilhosas. Desde já te convido, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, dá um clique, também dá um joinha e com certeza você vai estar nos ajudando a pregar a palavra de Deus através das redes sociais. Gente, eu falei para você desde o primeiro vídeo algo muito interessante. Eu falei que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Você já deve ter lido o livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, a criação do homem, também em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Porém, o homem caiu, o homem pecou e destituído estava da glória de Deus, até que Jesus veio. E nós, quando celebramos a Páscoa, estamos celebrando esse momento de mudança, de transição, né? Nós passamos por isso. Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos diz que nós fomos transportados, transpassados de um império de trevas para o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor. E para a gente começar esse vídeo, eu quero trazer à memória duas imagens que talvez você carregue desde a sua infância. Uma delas é uma imagem de que o diabo ele está sentado no trono, lá no inferno, aquele lugar onde muitas pessoas estão rastejando e queimando, e o diabo está com um tridente, talvez mexendo num caldeirão, jogando as pessoas lá dentro. Queridos, esquece isso aí. A Bíblia nunca trouxe esse entendimento para nós acerca do que é o inferno. O diabo existe e o inferno existe. Mas quando a Bíblia fala sobre o inferno e algumas palavras que podem ser para nós relacionadas, na verdade, no seu original, as palavras para inferno são a palavra Hades, também a palavra Sheol. Você vai encontrar isso através de uma boa gramática bíblica. Você pode pesquisar aí e você vai ver que são essas palavras que estão no seu original, que se refere à região dos mortos. Os mortos não estão dormindo como a maioria das pessoas querem pensar. Essa é apenas uma forma branda de dizer que eles partiram, eles estão dormindo. Para nós eles estão dormindo por causa da sua aparência, mas espiritualmente, irmãos, a Bíblia nunca trouxe esse entendimento para nós. Um exemplo que nós usamos é o livro de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, conta sobre a história de Rico e Lázaro, ao qual nós cremos que trata-se mesmo de uma história real. Jesus não estava falando sobre uma parábola, Isso é muito fácil de identificar. Em nenhuma parábola Jesus usa nome próprio, em nenhuma parábola Jesus ele fala como ele falou, e ele diz: havia certo homem chamado Lázaro, porque de fato havia certo homem chamado Lázaro, E ele cita inclusive ao próprio pai Abraão. Então isso não teria como ser uma parábola, Jesus não estaria mentindo, até porque se ele diz que havia Lázaro e havia Abraão e havia um homem rico, se não houvessem, Jesus estaria mentindo, Mas numa parábola ele sempre faz uma associação de algo que era natural para explicar algo espiritual, e aqui não existe uma aplicação espiritual, porque a história já é em si algo super importante para nós. Então, esses pensamentos são importantes. A outra ideia, irmãos, é de que Jesus morreu na cruz do Calvário e que ele foi para o Pai. Isso não é algo verídico. Na verdade, assim que Jesus morreu, mesmo que ele tenha dito ao ladrão na cruz, na verdade te digo, estarás comigo no paraíso, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas pensam, poderia traduzir, na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Poderia ser também, na verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Algo que poderia trazer uma contradição é o que se encontra em João, no capítulo 20, no verso 17, quando Jesus ressuscita, ele diz assim: disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, esse momento após a ressurreição, sim, Jesus não teria como dizer para aquele rico: você estará exatamente hoje ainda comigo no paraíso,
porque Jesus não foi para lá, né? E ele diz isso com as suas próprias palavras: eu ainda não fui para o Pai. Então, isso poderia ser uma contradição se eu não entendo que Jesus ele pagou o preço pelo pecado do homem também de uma forma espiritual. Tudo aquilo que ele sofreu na cruz do Calvário, todo o seu sofrimento, e sim, esse é um momento maravilhoso para nós lembrarmos da coroa de espinhos, de como a sua barba foi arrancada, da lança que foi transpassada, que foi onde ele foi ferido por lança no seu lado, os cravos nas mãos e nos pés. Devemos lembrar de tudo isso, mas muito mais da sua ressurreição gloriosa e de como ele está sentado à destra do Pai hoje nas regiões celestiais. Mas o importante, queridos, é entender, e nós estamos falando sobre essa parte da Páscoa que não te contaram, é que Jesus, após morrer e dizer: Deus meu, por que me desamparastes?, ele foi ao inferno, né? Como Pedro nos fala em Atos no capítulo 2, não era possível que a morte o detesse, não era possível que a morte o prendesse, né? Porque ele estava no Hades, pagando o preço de um pecador, como um pecador pagaria. Jesus esteve lá pagando o preço por mim e por você. E para a gente basear um pouco isso que eu estou falando para você, Paulo ele fala em Atos, no capítulo 26, a partir do verso 16, algumas palavras maravilhosas. Ele está defendendo a sua fé. Na verdade, um pouco mais à frente, no versículo 18, ele continua dizendo: para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro a ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Mas no próprio ministério de Jesus, irmãos, ele foi agente de ressurreição para algumas pessoas. Ele foi o agente para a ressurreição de Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Até no Velho Testamento, homens ressuscitaram da morte. Então, como Jesus poderia ser o primeiro a ressuscitar dos mortos? Obviamente, Jesus ele ressuscitou de uma vez por todas. Né? Tanto esses outros homens que eu acabei de citar para você, eles poderiam morrer e poderiam ir para o inferno se não permanecessem fazendo a vontade de Deus. Porém, Jesus, ele ressuscitou de uma vez por todas para a ressurreição que nós fazemos parte. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos de uma nova maneira, de uma forma agora com a vida de Deus plena, com o corpo transformado. Ele foi o primeiro de uma nova raça, o primeiro de um novo povo, e da mesma forma que ele se identificou conosco e se tornou a minha imagem, a minha semelhança, agora eu tenho a capacidade de me identificar com Cristo e de tê-lo como exemplo para mim fazer as mesmas obras, amém? Isso é algo super importante. A Bíblia não fala somente aqui, mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Que coisa interessante, né? Também Colossenses capítulo 1, verso 18 diz: ele é o cabeça do corpo da igreja e o princípio e primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus ele foi o primeiro a vivificar dentre os mortos.
De que forma? De uma forma espiritual. Jesus ele morreu espiritualmente e ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos de uma forma espiritual. Mas como ele morreu a minha morte, hoje eu posso me tornar participante, ele é a minha ponte, ele é o meu guia, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o meu intercessor e nele hoje eu tenho a ressurreição. Eu que estava morto espiritualmente por causa do pecado, por causa das minhas transgressões, nele eu tenho a possibilidade de ressuscitar. Ele mesmo disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, irmãos, hoje nós vivemos a vida de Deus. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo também fala em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14, de sorte que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem hoje não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por todos morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos para que nós hoje vivamos a sua vida. Se nós conhecíamos uns aos outros segundo a carne, já não conhecemos dessa forma ou dessa maneira, porque devemos nos conhecer segundo a vida de Deus. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Algo que fala, queridos, muito especificamente, isso que eu estou falando para você, é o que Paulo também diz em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 9. Paulo diz assim, ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes de subir, tinha descido às partes mais baixas da terra. Lembra o que ele falou? Eu ainda não subi para o Pai. Aqui Paulo está dizendo, antes de subir, é ele quem desceu às regiões mais baixas da terra. Aquele que desceu, ele afirma no versículo 10, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas qual o intuito de Jesus? Ter morrido espiritualmente, ter reconhecido a sua separação de Deus quando ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? E ter ido ao inferno. Ele foi pagar o preço de um pecador, o preço do pecado da humanidade. E ele também, queridos, ele foi resgatar. Ele foi nos resgatar, ele foi nos transportar, ele estava pagando o preço para que nós hoje pudéssemos viver a sua vida. Eu tenho a vida de Deus, eu recebi em mim, na minha natureza, uma natureza divina. Hoje eu me tornei filho com a possibilidade de fazer as mesmas obras e ainda maiores, porque ele foi para junto do Pai. Então, querido, eu sei que você nesses dias comemorou a Páscoa e é um momento em que nós lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, mas existe uma parte poderosa que é a sua Páscoa. A sua mudança de vida, a sua passagem, você que era escravo e estava no reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, todas as vezes que você lembrar da sua morte e ressurreição, lembre-se de que ele fez isso por mim e por você, pagando o preço em nosso lugar. Amém, queridos? Jesus se identificou conosco e porque ele assumiu a posição de homem, hoje eu posso me identificar com ele, fazer aquilo que ele fez e assim como ele é, somos também nós nesse mundo. Espero que você tenha gostado. Não dá pra gente pregar a Bíblia todinha nesses poucos minutos, não dá pra gente falar tudo, mas eu espero que tenha trazido para você um entendimento muito bacana, tenha acrescentado a tua vida espiritual. Lembre-se, conheça o Rema Brasil. Essa é uma escola poderosa, a qual eu tenho a oportunidade de fazer parte, de ser um dos professores. Convido você a também se inscrever no nosso canal e a compartilhar também esse conteúdo tão poderoso e tão abençoado. Queridos, sejam todos abençoados na prática dessa palavra, no nome de Jesus.